A reforma tributária tá aí, tem taxação, tem isenção, mas isso tudo tá causando uma discussão imensa dentro do mercado e você precisa ficar até o final para saber o que fazer com seus investimentos. Bora lá! Titio Guedes e a sua equipe econômica entregaram nessa última sexta-feira, dia 25 de junho, a segunda das 4 propostas da reforma tributária, e essa última, entregue agora nessa sexta-feira, foi focada basicamente em imposto de renda para pessoas físicas, jurídicas e em investimentos. Mas antes da gente entrar nessa temática, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. E você deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, mostra para o algoritmo do YouTube que é um vídeo maneiro, que é um conteúdo interessante. Mostra esse vídeo e esse canal para ainda mais e mais investidores. Então, muito obrigado. Valeu! Bem, a reforma tributária ela foi dividida em 4 partes. Essa apresentada na sexta-feira agora, a última, foi a segunda parte. E a primeira, ela foi apresentada em julho do ano passado, quase um ano mais ou menos. Inclusive, tem vídeo no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima sobre esse assunto, quando saiu lá atrás. Essa primeira parte seria basicamente fazer a junção de 2 impostos federais que as empresas pagam hoje em cima do consumo, que são o PIS e o CONFINS. A segunda parte seria basicamente equalizar, redistribuir o imposto de renda, só que a terceira e a quarta não se sabe muito bem ainda, mas provavelmente será a terceira, desoneração da folha de pagamento das empresas, e a quarta parte seria a criação de um novo imposto sobre transações digitais. Então vamos ficar de olho no Pix, porque provavelmente ele vai ser tributado. Como eu disse, os 3 pilares que balizaram essa segunda parte da reforma tributária são realmente a equalização dos impostos de renda para pessoa física, jurídica e nos investimentos. Vamos começar falando da pessoa física. Eu vou deixar uma tabela aí na tela para você acompanhar como que era a incidência de imposto de renda em cima da pessoa física e como vai ser caso isso seja aprovado no Congresso Nacional. Hoje, quem ganha acima de R$ 1.900 já é tributado em 7,5%. E com a nova proposta, esse valor mínimo seria aumentado para R$ 2.500, provendo isenção para a população que ganha abaixo disso. E de acordo com o governo, isso irá beneficiar 6 milhões de cidadãos. Mas, por outro lado, os dividendos distribuídos pelas empresas de capital aberto, ou seja, as empresas da Bolsa, vão ser taxados em 20%. E as micro e pequenas empresas vão ter uma isenção de até R$20 mil por mês para fazer essa distribuição de dividendos para os seus sócios, os seus acionistas. Já na pessoa jurídica, o que muda? A proposta da nova reforma tributária reduz o imposto de renda da pessoa jurídica em 2 etapas, de 15% para 12,5% em 2022, no ano que vem, e a partir do ano de 2023, a alíquota iria cair e iria permanecer na faixa dos 10%. Além disso, as empresas vão ser obrigadas a apurar o imposto de renda e o CSLL, que seria a contribuição social sobre o lucro, de forma trimestral. Lembrando que hoje a empresa tem a opção de fazer isso de forma anual ou de forma trimestral. E além disso, a empresa pode abater 100% do seu prejuízo nos 3 trimestres subsequentes, ou seja, a empresa vai ter 9 meses para apurar esse prejuízo declarado para a Receita Federal. Isso, de acordo com o governo, de acordo com a reforma, seria algo para facilitar a declaração de imposto de renda, facilitar essa burocracia tributária que hoje no Brasil é bizarramente alta. Só para você ter ideia, hoje o Brasil se enquadra no primeiro país que mais tem complexidade na sua forma de tributação no mundo. Um ranking feito por 2 universidades alemãs mostra no top 5 o Brasil em primeiro lugar. Depois a gente vem Colômbia, Egito, Zimbábue e Indonésia. O governo vê isso como uma forma de melhorar o ambiente de negócios, facilitar o tempo que as empresas têm usando sua contabilidade, fazendo o pagamento de impostos, de tributos. Até poderia ser, mas aí na página 13, como eu vou botar na tela, eles querem acabar com os juros sobre capital próprio, que seria uma forma de benefício fiscal que as empresas usam para fazer o repasse dos dividendos. Lembrando que o juros sobre capital próprio ele entra na linha da DRE como despesa, ou seja, essa distribuição de dividendos seria como que a empresa estivesse usando dinheiro para, sei lá, contratar alguém, para comprar maquinário, entrando como despesa, abatendo o lucro final e ela tendo que pagar menos imposto para a Receita, sendo um benefício fiscal. E agora o governo quer acabar com esses juros sobre capital próprio também. Complicado. E por fim, mas não menos importante, eu acho que é até mais importante, porque você entrou nesse vídeo aqui querendo saber como que ficam os seus investimentos. Vamos lá, vou botar na tela para você ver. Como que vai ficar a tributação das operações em bolsa? Como que é hoje? Hoje, você deve fazer aquela declaração mensal através da DARF, caso ultrapasse
os R$ 20.000 mensais. E agora isso vai ser feito de forma trimestral. E um ponto que me deixou na dúvida é o seguinte: hoje a gente tem isenção de venda de até R$ 20.000 com lucro. Só que agora sendo apurado de forma trimestral e não mais mensal, será que esses R$ 20.000 eles vão ser multiplicados por 3? Ou seja, R$ 20.000 para cada mês? Ou esses R$ 20.000 vão ser divididos para esses 3 meses, diminuindo o quanto que a gente pode vender por mês? Não sei. Eu não achei nesse documento oficial, nessa apresentação oficial do governo federal, e não achei em lugar nenhum. Então, se você puder deixar aqui embaixo nos comentários se você viu em algum outro lugar oficial, se você achou aí, se você sabe, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. Acho que vale a pena o questionamento. Eu não vi, eu não consegui achar, eu até procurei, mas é uma dúvida até minha que ficou aí e eu não consegui achar. Voltando para a tabela, as alíquotas de imposto de renda pagas antes eram de 15% em mercados à vista, a termo, opções e de futuros. Ou seja, a compra e venda de ações, de opções ou de índices. Já no day trade e em cotas de fundos imobiliários eram cobrados 20% sobre o lucro. E agora seria todos esses impostos unificados de todos esses mercados. Ou seja, vai diminuir para quem faz day trade, para quem tem ganho de capital no day trade e para quem tem ganho de capital nos fundos imobiliários. Outro ponto muito interessante seria a compensação de prejuízos. Antigamente só podia ser feito em operações da mesma espécie, ou seja, day trade com day trade, fundos imobiliários com fundos imobiliários, ações com ações. Agora vai poder ser tudo liberado, ações com day trade com fundos imobiliários, enfim, dá mais opcionalidade e dá mais liberdade para o investidor fazer essa compensação de prejuízos na declaração do imposto de renda. Já na renda fixa, a tabela regressiva do imposto de renda promete ser extinta pelo governo através dessa nova reforma tributária. Então aquele papo de que você tem que deixar o seu dinheiro por mais de 2 anos para chegar na alíquota mínima de 15%, acabou. Agora todo mundo vai pagar 15% de imposto, independentemente se você deixou o seu dinheiro parado por 6 meses ou por 2 anos. E a parte que mais surpreendeu o mercado foi a parte dos fundos. Eu vou deixar na tela. Fundos agora, tanto fechados e abertos, vão ter as suas alíquotas de imposto de renda equalizadas em 15%. E aí entra os fundos imobiliários, que vão perder a sua isenção na distribuição dos lucros feitos pelas gestoras. Vão matando os fundos imobiliários. Meu Deus do céu, o que eles estão fazendo? E com essa notícia, o mercado não reagiu muito bem. O pregão nessa última sexta-feira, o Ibovespa caiu quase 2%. Já o IFIX, que é o índice que mede rentabilidade, a performance dos fundos imobiliários, caiu mais de 2%, algo muito grande. E teve fundo na minha carteira como o BCFF11 que caiu mais de 4%, beirando quase 5% durante o pregão, algo extraordinariamente grande para fundos imobiliários. As volatilidades beiram em torno de 1%, 2% é algo muito grande. Então o mercado não reagiu muito bem. Mas a segunda parte do vídeo, eu queria entrar nos pontos positivos e negativos. Lembrando que eu tentei ser o mais imparcial possível e tentei ver os dois lados da moeda. Vamos começar com os pontos positivos dessa proposta, dessa segunda proposta da reforma tributária. O primeiro ponto é que mais pessoas vão ser beneficiadas com a isenção de imposto de renda, já que o piso que obriga ao pagamento de imposto ele irá aumentar, como a gente viu lá no começo. O segundo ponto é a redução e simplificação do imposto de renda para as empresas. E talvez isso seja para diminuir nossa posição naquele ranking de complexidade tributária que a gente viu lá atrás, não sei. E também incentivar o pequeno e médio empreendedor, dando aquela isenção de até R$ 20.000 na distribuição de lucros e de dividendos para os seus acionistas, para os seus sócios. Terceiro ponto positivo seriam as empresas de crescimento serem beneficiadas frente às empresas que pagam dividendos. Porque hoje as empresas que não pagam dividendos, as chamadas startups, small caps, pegam o dinheiro que elas ganham e reinvestem no negócio, gerando valor para o acionista no médio e longo prazo, fazendo aquele negócio crescer, acelerar de crescimento, conseguir mais clientes, expandir o seu market share. Em comparação com as empresas de baixo crescimento, distribuidoras de dividendo, esse dividendo que é repassado ele vai ser tributado. Enquanto as small caps, elas não distribuem o dividendo. Esse dinheiro vai ficar dentro da empresa e vai acumular ali mais riqueza, justamente porque ela vai conseguir financiar o seu crescimento e gerar resultado maior frente às que distribuem os dividendos. Então isso pode ser mais interessante, a gente pode ver empresas se beneficiando nesse cenário de cunho small cap, de cunho que não distribuem dividendos de alto crescimento, como Banco Inter, Sinqia, Raia do Brasil, Magazine Luiza, WEG. Empresas que não distribuem muitos dividendos tendem a se beneficiar nesse cenário de tributação de dividendos. O quarto ponto seria a diminuição dos impostos pagos
em cima do ganho de capital na bolsa de valores, além da flexibilização na compensação de prejuízos. Além disso, na renda fixa a gente vê também a extinção da tabela regressiva, fazendo com que a renda fixa como um todo tenha que pagar menos impostos. Isso pode prover mais liquidez para esses ativos, porque agora você não vai ter que segurar por 2 anos o investimento para chegar naquele benefício fiscal de pagar a alíquota mínima. E agora vamos aos pontos negativos. Esse primeiro ponto seria o incentivo ao pensamento de curto prazo e especulativo dentro do mercado financeiro. Por quê? Porque hoje, com a extinção da tabela regressiva do imposto de renda, força a pessoa a deixar o seu investimento por mais longo prazo, que força a pessoa a fazer menos ganhos de capital porque ela vai pagar mais imposto por isso, tendenciosamente é algo que visa algo no curto prazo, que visam operações de curto prazo. Quem é buy and hold, quem visa os fundos imobiliários, as ações como sócio, esses caras vão ser mais prejudicados, porque só é taxado quem segura, quem recebe os dividendos, quem recebe os lucros distribuídos pelos fundos imobiliários. Quem compra e vende uma ação hoje não recebe tributação de dividendos, até porque não é no mesmo dia, você tem que segurar na database para poder receber os dividendos. Então esse, ao meu ver, é muito incentivo ao pensamento de curto prazo e ao pensamento especulativo, que na minha opinião é algo negativo. O segundo ponto negativo seria o fim do juros sobre capital próprio impactar negativamente os lucros das empresas, como a Ambev caiu cerca de 6% e faz muito uso desse instrumento fiscal para distribuir os lucros e faz muito desse uso para fazer abatimento fiscal. Os bancos também, seguros também fazem muito uso do juros sobre capital próprio, então a gente pode ver muito desse impacto no balanço dessas empresas. Vamos acompanhar aí se isso vai ser realmente um impacto muito grande ou se é algo mais no curto prazo, é algo que as empresas vão conseguir lidar. Terceiro ponto negativo seria a nossa performance como investidor, pessoa física, diminuir, justamente porque os dividendos vão ser taxados, porque o lucro distribuído pelos fundos imobiliários vão ser taxados, e isso vai botar um freio naquele nosso processo de acúmulo de capital, onde a gente pegava os dividendos, reinvestia na nossa carteira e fazia com que o acúmulo de capital fosse feito de forma mais acelerada. Isso agora vai diminuir. Esse reinvestimento agora vai ter uma mordida maior por parte do governo, especialmente para quem é investidor de longo prazo. O quarto ponto seria a indústria de fundos imobiliários e de construção civil serem impactadas de forma negativa. Hoje, os fundos imobiliários são dos principais pilares da indústria de construção civil, da indústria imobiliária. Só com emissões são mais de 30 bilhões no último ano. É um ramo que vinha ganhando muitos investidores. Isso pode botar um freio e às vezes impactar até a geração de emprego, geração de renda, próprio impacto no PIB. Não sei, cara, isso aí, na minha visão, foi um tiro no pé e pode muito impactar essa classe de ativo de forma negativa, infelizmente. E o que eu tô fazendo? Justamente o IFIX, ele já vinha descolado do Ibovespa antes dessa notícia. Com a queda, na minha opinião, ficou mais atrativo, justamente porque hoje ainda tem um spread, um prêmio em cima da renda fixa de cerca de 2,5%, então eu fiz aporte nos fundos imobiliários da minha carteira, reequilibrei o meu portfólio, porque tinha dado uma desbalanceada, então eu investi, mas claro, isso é o que eu fiz, não o que você tem que fazer, você tem que ver qual é a sua estratégia. E lembrando, diversifique o seu patrimônio, tenha parcela do seu patrimônio em dólar, justamente para diversificar o seu risco Brasil, porque infelizmente a gente vai ficar suscetível a leis serem criadas, a leis serem revogadas e não tem o que muita gente fazer. O que a gente pode fazer é controlar a nossa exposição. Mas o que você está fazendo? Você está comprando, está vendendo, você está só olhando de fora? Você acha que vai continuar caindo os fundos imobiliários, vai continuar caindo em Ibovespa? Agora acabou, vamos todo mundo para renda fixa? Deixa aqui embaixo nos comentários e sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Muccioli e esse é o Multivalor.